ano já chama um pouco isso, né? O fim de ano é um momento de muitas emoções. As pessoas, além de ficarem mais solidárias, muitas também ficam um pouquinho mais melancólicas, não é mesmo? Para algumas pessoas, né, a aproximação das festividades costuma ser um momento delicado, a gente sabe. E como superar as perdas, mas também celebrar as conquistas do novo ano? É muita emoção junta, não é mesmo? Então, para esclarecer esse tema, nós vamos conversar agora com o psicólogo Fabrício Oliveira, que está aqui conosco, vai nos ajudar a compreender um pouco mais sobre como organizar melhor essas emoções agora no fim de ano, né? Tanta emoção, a gente fica um pouquinho mais melancólico, mas também tem coisas a celebrar. Então, como é? Como é que a gente bota essa balança? Como é que o brilho de uma coisa não apaga, né, o brilho da outra? Vamos conversar com o doutor Fabrício. Muito obrigada pela sua presença aqui no nosso estúdio. Obrigado. Enfim, é isso mesmo, fim de ano é um turbilhão de emoção, não é? E a gente se depara muitas vezes, Fabrício, com as perdas que tivemos, acabam voltando à tona agora no fim do ano. Porém, tem conquistas também que muitas vezes conseguimos ao longo do ano. E uma coisa vai tirando o brilho da outra, a gente vai perdendo o sabor em uma coisa, vai perdendo na outra. Enfim, como organizar esse turbilhão? Bom dia, Minha. Obrigado pelo convite. O importante, né, que a pessoa tem que ter é o equilíbrio. Equilíbrio emocional, equilíbrio da sua saúde mental. Por quê? Acabamos de passar 2 anos com perdas, né? A Covid, aí tinha aquela coisa. Aí eu só almoço o Natal com minha mãe. Agora, muitos não vai ter devido à Covid. Então, como equilibrar isso? Com aquele processo, né, de reconquista, né? Eu vou reconquistar outra coisa na minha vida para aquilo suprir, né, aquela necessidade e não me trazer tristeza, né? Então as pessoas chega fim de ano, aí muitas se frustram. Ai, não deu certo. Ai, eu ia fazer o almoço de Natal com minha mãe, não vai dar mais. Não se frustre. Primeiro comece a pensar como vai ser bom aquele dia, né, se você associar isso a coisa positiva. Você associando isso a coisa positiva, tudo vai melhorando e sua saúde mental fica equilibrada. Aí começa o ano, aí começam os planos. Eu vou fazer isso, eu vou para academia, Aí acontece algumas coisas no meio do ano, né, que a gente não consegue saber. Por exemplo, a pandemia. Tantos planos muita gente tinha e a pandemia, né, bloqueou isso. Eu até comentei com você antes o meu mestrado. Eu terminei agora. Aí vamos começar o doutorado? Não, vamos dar um tempinho. Então é tudo uma questão de equilíbrio. Equilíbrio na sua saúde mental e nos seus planejamentos. Por quê? Depois você se frustra, né? Fica frustrado com tudo que não deu certo, porque as pessoas têm uma mania de pensar só que não deu certo. Isso, e potencializa o que não deu certo, e faz aquilo tirar o brilho das coisas que deram certo. Que deram certo, entendeu? Então, tanta coisa boa aconteceu, mas o foco dela era o que não deu, o que não deu, o que não deu. Nesse processo, muita coisa boa, legal aconteceu na sua vida. Então, vamos olhar para isso, né? Vamos terminar esse processo com uma coisa boa, positiva. E não se frustrar. E não se frustrar tanto. Pois é. E olha, gente, é tão importante termos gratidão por aquilo. Por mais que a gente sofra, por mais que a gente viva momentos difíceis, nunca ninguém falou que a vida seria fácil, né? Não. Nunca ninguém nos enganou. De Jesus Cristo aos nossos líderes aqui E não na tem Terra. uma receita, Não né? tem. Uma coisa que eu trabalho muito, eu já tive muitos pacientes, né? Principalmente idosos, que eu trabalho mais com público idoso, né? Viagens. Doutor, não deu certo, eu tô triste, entendeu? Então, eles se planejam tanto, né, que no final, quando não deu certo, a carga emocional é muito forte. Então, eles têm que aprender como lidar com esse processo, né? Com a frustração. Não deu certo, quem sabe o outro ano vai ser melhor, ou foi algum livramento, alguma coisa ia acontecer. Vamos pensar nessa coisa positiva, nesse processo, e assim a gente ter mais saúde mental saudável. Pois é, Fabrício, e uma coisa tão importante é nunca deixar de celebrar a vida, né? Por mais difíceis, a gente sabe
que as perdas são muito difíceis. É difícil para todo mundo, não é mesmo? E claro que mexem com a gente, né? O luto mexe com a gente. É difícil sair do luto? Claro que é difícil, não é? É natural, até é um processo, sim, é natural, faz parte da nossa vida. Mas contemplar, né, a nossa vida, contemplar apenas o fato de estar vivo, apenas o fato de estar bem. Então, isso já deveria nos gerar uma gratidão, que a gente não pode perder isso de vista. Claro. Aparentemente pequenas coisas, mas que são grandiosas. Isso. Se eu passei um processo de pandemia, de uma doença que causou tanto sofrimento e eu estou vivo, é porque Deus tem um propósito para mim. Então, eu tenho que levar isso como positivo. Ficar feliz, celebrar a vida e começar a replanejar tudo que eu tinha feito antes e que eu não consegui. E esse replanejamento mais positivo. Fabrício, para os adultos é difícil. Acredito que para as crianças, então, é bem difícil. E mais para os adultos explicarem para as crianças essas mudanças da vida é um desafio também. Então, como lidar com as crianças neste momento de perda, por exemplo? Como lidar com as crianças e explicar para ela que agora o Natal não vai ser na casa da vovó, digamos, estou dando um exemplo. Não vai ser mais não vamos seguir mais o mesmo hábito que era na casa da vovó. Ou então, não vamos mais ter o titio por perto no Natal, que era o costume, enfim. Como a gente lida com essas situações que são mais delicadas? Mirna, a gente tem que amadurecer esse processo num lado emocional lúdico, entendeu? Porque a criança gosta muito do lúdico, né? Das histórias, daquelas belezas que a gente impõe. Então vamos conversar, não vai ter o jantar na vovó porque ela virou estrelinha, mas na árvore de Natal aquela estrelinha vai representar a sua vovó naquela casa que a gente vai. Então vamos trabalhar o lúdico e o lúdico trabalhar o emocional da criança para que ela aceite como se fosse uma magia linda, positiva de Natal. Que lindo ouvir isso, mas... E realmente, né, a gente percebe, eu que tenho um filho também pequeno em casa e que já passou por alguma situação parecida, a gente percebe a delicadeza que eles lidam realmente quando coloca-se, né, o lúdico para eles, trazem essas questões, o lúdico para eles realmente torna-se tudo um pouco mais leve. Mais leve, né, e acaba tirando aquele excesso de sofrimento que a criança pode proporcionar no dia, naquele momento da ceia, né? Sim, até eu me lembro, minha filha, por exemplo, uma vez a gente estava na varanda e ela olhava, a gente falava muito que o bisavô virou estrelinha, o bisavô virou estrelinha, aí ela olhava para o céu, mamãe, será que aquela estrela é vovô Inácio? É isso traz leveza, né? Traz magia. Aí a criança vai ficando adolescente, vai criando a maturidade e vai entendendo o processo da morte como própria, né? Fabrício, entender que somos falíveis é importante, porque quando chega no fim do ano, vem aquela lista, a famosa lista de missões. Ano que vem eu vou emagrecer, ano que vem eu vou comer saudável, ano que vem eu quero dobrar o meu salário, né? E ao chegar ao fim do ano, quando a gente se depara com aquela lista, opa, e aí? Nem todas as metas tem um check nelas, às vezes não tem nenhuma. Nenhuma, né? E aí, somos falíveis, como lidar com isso? O ser humano, ele tem que entender que ele é apto a falhas, né, que é o que você está falando, e a desencontro de planos. Então, eu desencontrei com aquele plano, mas eu posso encontrar com ele o ano que vem. Então, vamos trabalhar não na questão de, não deu certo, não fez. Eu desencontrei. Por algum motivo, por exemplo, eu ia fazer alguma coisa, apareceu outra, eu fiz. Então, eu desencontrei do plano que eu tinha, vou encontrá-lo ele ano que vem. E assim vai indo, porque aí você vai trabalhar com a questão mais saudável, de não perda, de não isso, de não, entendeu? Uma coisa mais saudável. Desencontrei, posso encontrar ele o ano que vem, quem sabe. Ainda tem tempo, isso, né? E às vezes a gente olha só pelo lado ruim, não consegui, não consigo e não consigo. Não é martelar aí, isso, é olhar como desafio. Isso, e se você falar que desencontrou, deixa lá no seu cognitivo, né? Que você pode encontrar o ano que vem. Entendeu? Ou o outro ano e assim por diante.
Pois é, acaba também sendo uma coisa mais fácil de aceitar. E você se dá uma nova chance, né, Fabrício? É tão importante nos darmos novas chances. A questão, a gente passou pandemia, sofrimento, perda, e houve uma tendência de muitas pessoas ficarem pessimistas, né? Muito pessimista, com tanta coisa ruim, com tanta tragédia, né? Com polarização política, com isso, com aquilo, com gente mal educada, com gente em rede social falando isso. Se a gente for atrair essa carga, a gente vai entrar um 2023, né, pessimista. Essa carga aconteceu, mas passou. Eu desencontrei dela. Eu vou encontrar uma coisa positiva e melhor o ano que vem. É assim. É bem assim. Olha só, e em relação a crenças? Tem gente que acha que se não pular as 7 ondas, o ano não vai dar certo. Ai, se não comer a uva, se não comer a lentilha, se não tá... Se comer, aí tem uma como não pode comer carne de bicho que anda para trás, enfim, porco, enfim, não sei, mas tem coisa aí. O importante, Mirna, é que a pessoa tenha, porque isso faz parte da sua existência, da sua personalidade. Cada um pode ter aquela crença que quiser, isso é importante, porque nos motiva. Entendeu? A partir do momento que eu estou com essa crença de algo, eu estou me motivando a ter coisas boas o ano que vem. Então isso é importante. Muito, eu não acredito nisso, mas você faz importante para você. Importante você ter esse sentimento de acreditar. Isso é positivismo, é coisa positiva. Olha aí, olha só que coisa boa, gente. Mas, ó, o Fabrício até tocou num pontinho que é bem delicado e que acho que vale a pena a gente dar até mais destaque. Nós vivenciamos um ano bem difícil em relação, né, às disputas políticas e que, infelizmente, foi muito além das disputas políticas, as disputas internas, dentro das próprias casas, né? Foi algo muito acirrado, foi algo triste mesmo. Exato. A gente não pode dar outro nome, a palavra é essa. É triste ver tantas famílias brigando, irmãos se intrigando, enfim... Fabrício, é um momento de reatar esses laços? Eu acho importante. Sabe por quê, Mirna? Porque, assim, se você olhar no contexto nacional do país, aquela pessoa que você brigou nem sabe que você existe. Verdade. Entendeu? Verdade, então, assim, gente, verdade. Você não tem o seu salário, o seu emprego, então pronto. Se algo lhe prejudicou pelaquele indivíduo alguma ação, tudo bem. Mas se não, se concilie, pregue o amor, né? Vá viver uma coisa importante. Imagina... Se você falecesse nesse processo, você ia morrer e ir embora com um monte de rancor no coração. Isso não é bom. É importante você ir com aquele coração cheio de amor, de paz, de dever cumprido. Então se reconcilie, volte a conversar, volte a viver com a família, porque a família sim está ali do seu lado e o político lá no fim do mundo não sabe nem quem é você. Pois é, e eles mesmos acabam encarando isso com mais naturalidade porque faz parte da vida do político. Ou ele ganha uma eleição ou ele perde. Esse movimento... Para eles, faz parte, não é mesmo? Isso. Agora, a gente não pode tirar uma pessoa da nossa vida por conta disso, tirar uma pessoa em vida, matar uma pessoa em vida é algo muito brusco, não é mesmo? E por motivos muito fúteis. Muito fúteis, que não valem nada, que não traz nada. Só lhe deixa mal amada, mal amado, angustiado, perdido no mundo. Se você prega o amor, cadê esse amor que você prega? Cadê essa coisa boa que você viveu antes de acontecer o processo político, né? Quem é você antes? Traga ele de volta. Pois é, traga as coisas boas das pessoas, né? A gente não pode a gente não pode ser simplesmente rotulado. Não. E agora ter um rótulo ou verde ou vermelho, enfim, e acabar. Não, gente, não pode. O ser humano é muito mais que isso, não é mesmo? Precisamos realmente resgatar o amor das famílias, né? Resgatar o amor dos amigos. Poxa, é tão bom ter amigos, é tão bom ter uma boa relação, não é? A gente... aquele filme Náufragos, ele sozinho, ele pegou uma bola e ficou conversando, porque o ser humano nasceu para ter alguém, para conversar, para
para partilhar. Então ele chegou um momento que ele pegou uma bola, ele pintou e ele começou a conversar. Olha a necessidade do ser humano. Então, olhe para isso. Cadê o pessoal do seu lado? Volte a viver essa coisa linda. Fabrício, muito obrigada pela sua entrevista. Adorei, foi ótimo. A gente ia esticando o dia inteiro aqui, né? Porque isso é que é bom, falar de coisa boa e importante, né? Pois é, mas assim, olha, eu quero finalizar essa conversa da gente, que não foi nenhuma entrevista, foi uma conversa mesmo, né? Quero finalizar essa conversa da gente aqui, Fabrício, com uma mensagem boa. Quero que você deixe uma mensagem boa para quem está nos assistindo em casa, uma mensagem positiva para agora, para esse fim de ano, para essa reta final. O que é que você fala aí para quem está nos acompanhando? Uma mensagem que eu quero deixar para as pessoas é que elas voltem ao passado, né? Pense em tudo que ela fez na vida, pule todo esse processo e comece de novo, fazer aquela coisa boa que era antes. Então se olhe, quem é você? Ah, eu sou fulano, que eu era bom, que eu fazia... Volte a ser. Então a mensagem é, seja você de novo, com amor e paz no coração. Ah, que lindo. Obrigada mais uma vez, Fabrício.